Olá, estudantes de matemática. O meu aluno, o Gustavo, dos velhos tempos da escola Maria Imaculada, ele, enquanto estava estudando, ele encontrou esse problema e se lembrou de mim e eu fiquei muito feliz com a lembrança. E claro que é porque o problema faz uma menção aqui à história de Alice no País das Maravilhas. E ele sabe que eu curto muito essa história. E então eu vou resolver esse problema que ele me trouxe porque eu achei ele muito interessante. É um problema sobre proporções. Então, a Alice, quem conhece a história, ora ela tem que ficar grande, ora ela tem que ficar pequena. Então, nesse momento, ela chega numa casa que a casa está bem pequena, uma escala bem menor, assim ela não consegue entrar. Então, ela precisa ficar pequena, precisa reduzir também seu tamanho. Então, a gente vai ver como se resolve esse problema que diz o seguinte: Alice chegou de repente a um lugar aberto com uma casinha com cerca de 1,20 m de altura e não se aventurou a chegar perto da casa antes de conseguir reduzir a 22 centímetros de altura. Suponha que no mundo real e no País das Maravilhas, a proporção entre as alturas de Alice e da casa sejam as mesmas. Sabendo que a altura real de Alice é 1,30 metros, qual seria a altura aproximada da casa no mundo real? Então, uma primeira observação que a gente faz aqui é que eu tenho aqui uma medida de 1,20 m. Essa medida de 1,20 m eu vou escrever como 120 centímetros, porque eu vou unificar as medidas com a mesma unidade. E depois aqui eu tenho de novo a altura real da Alice como 1,30 metros. Isso corresponde a 130 centímetros. Muito bem. Só quero consertar uma coisa aqui, que aqui é 20. Troquei uma letra ali. Tá. Bom, então agora a gente vai resolver esse problema, ou seja, que altura deve ter a casa no mundo real, já que a casa lá no mundo de Alice, no País das Maravilhas, ela tem 1,20 m de altura. Então, vamos resolver aqui. Bom, eu vou criar aqui uma tabela da seguinte forma. De um lado, eu vou colocar as medidas no mundo real e no outro lado, as medidas no País das Maravilhas. Ou seja, a altura da Alice era de 130 centímetros, ou 1,30 m, que eu estou colocando as unidades, tá? Já tudo em centímetros. Então a Alice tinha 1,30 m, ou seja, 130 centímetros. E ela, lá no País das Maravilhas, ela precisava ficar com 22 centímetros. Então essa é a escala. De 130 centímetros, Alice passa para 22 centímetros. Já a casa, lá no País das Maravilhas, a casa tem 1,20 m, ou seja, 120 centímetros. E então a pergunta é: quanto mede a casa no mundo real? Então esse problema a gente resolve, é uma proporção direta. Então a gente vai montar aqui essa proporção assim como está ali, 130 sobre x igual a 22 sobre 120. Então, fazendo a multiplicação cruzada aqui, ou o produto dos meios é igual ao produto dos extremos,
nós ficamos com 22x igual a 130 vezes 120. Então, x é igual a 130 vezes 120 dividido por 22. X é igual, fazendo essa conta aqui, 130 vezes 120 dividido por 22, a gente vai encontrar aqui, deixa eu até colocar, escrever assim, que é melhor, aproximadamente 709,09. Não esqueçam que aqui a gente está falando de centímetros. Então, a altura da casa, né, corresponde a aproximadamente 7 metros. Está resolvido o problema, então.